uma designer de sobrancelhas que criou um método próprio de trabalho e que decidiu, em 2017, ministrar cursos para compartilhar conhecimento. Com a pandemia, passou a desenvolver o projeto Iniciantes para o Sucesso e trouxe a inclusão a esta proposta, colocando aí um intérprete de Libras em seus cursos para que as pessoas da comunidade surda possam se qualificar também. Eu converso agora com a empreendedora e instrutora Aline Stil. Aline, seja bem-vinda ao nosso programa. E eu já começo, antes de você contar toda a sua história, sua trajetória empreendedora, falando sobre essa proposta, né, rompendo barreiras e colocando essa questão do empreendedorismo também para a pessoa surda. Até porque, Aline, quando a gente fala nesses números, né, vamos lembrar um pouquinho de mercado de trabalho. Olha, de acordo com os dados da Associação Brasileira da Indústria, a gente tem números muito positivos, um aumento de 2,77% no crescimento de serviços de design de sobrancelha para mulheres e homens. Por outro lado, um estudo em conjunto do Instituto Locomotiva e da Semana da Acessibilidade Surda revela a existência no Brasil de 10,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Deste total, 2,3 milhões com deficiência severa. E a gente tem aqui pessoas, inclusive, poucos dessas pessoas conseguem um trabalho no mercado, justamente por conta dessa deficiência de comunicação, porque muitas pessoas que não têm surdez não conhecem a língua brasileira de sinais. E aí vem você com essa proposta, me conta como surgiu essa iniciativa, Aline. Olá, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade em falar sobre esse projeto, que para mim é um sonho de vida, né? Eu sou formada em RH, trabalhei na área por alguns anos, eu gosto muito de trabalhar com pessoas e acompanhar o desenvolvimento delas. Então, esse é um dom que eu já tenho desde sempre. E trabalhar com empreendedorismo, na verdade, é um desafio diário. E mais ainda quando a gente tem essa questão da criatividade e o querer fazer a diferença na vida das pessoas, né? Hoje em dia, a questão de empreender, ela está muito associada a gente fazer realmente pela questão financeira e também aquilo que a gente gosta de fazer. Em 2017, quando eu comecei a dar cursos, até então eu não tinha a visão de empreendedora que eu tenho hoje. Através desses dados e muitos estudos, eu verifiquei a possibilidade de também atender a comunidade surda, porque eu, como instrutora, eu entendo que eu preciso me adaptar para depois adaptá-los também. E foi aí, em maio de 2020, que surgiu o Iniciante de Sucesso em Libras, no qual eu estou finalizando ele, né? E a propósito, eu achava que era algo muito simples, que era realmente só fazer o que eu sei, fazer de melhor, que é ensinar, e colocar uma intérprete ali. Mas, na verdade, não é bem assim. Então, a gente precisa realmente estudá-los, a gente precisa conhecê-los, a gente precisa conviver um pouco mais com essas pessoas para identificar ali qual é a dificuldade, para a gente conseguir fazer o nosso melhor e oferecer o melhor a eles. Como você mesma citou, tem números que são relativamente altos. Então, assim, atendendo também a comunidade surda, novos empreendedores vão abrir o negócio deles, vão poder trabalhar por conta própria e vão também poder, a partir daí, de repente, surgir novas criatividades, novas áreas. Enfim, eu falo que o ramo do empreendedorismo, ele é ainda um grande desafio a ser descoberto, né? E você que veio do RH, em que momento você disse, eu vou empreender? Até por conta que você disse, olha, eu comecei a ministrar curso muito sem essa ideia de empreendedorismo. Me fala de como Sim. foi essa decisão. Na verdade, na última empresa que eu trabalhei, né, acabou acontecendo ali um acidente onde eu não fui muito conivente com a situação e acabou acontecendo a minha dispensa.
Eu sou uma mulher que tem um perfil de empreendedorismo, eu tenho perfil autônomo. Então, eu gosto muito. Tem um problema, eu gosto de ir lá, resolver, verificar. Em vez de tomar ações corretivas, eu gosto sempre de tomar ações preventivas. Então, eu falo assim, que eu sou realmente muito dona das minhas coisas. Então, por isso que eu me identifiquei nessa área, né? E hoje estou aqui também falando com você do projeto Iniciante do Sucesso em Libras e também do método novo de alongamento de cílios que foi desenvolvido por mim, que eu também acredito que vai atender bastante essa questão da comunidade surda, porque eu já vou oferecer para eles o alongamento de cílios e também o design de sobrancelhas inicialmente. Sim, mas até aí, Aline, saiu do RH, poxa, por que Sim. trabalhar com sobrancelhas? Como foi o início para você descobrir o seu dom? Ou você, não, eu já fazia sobrancelhas de algumas amigas. Não. Como que foi essa questão de escolher o que fazer? Na verdade, eu não tinha nenhuma noção. Eu fui para essa área porque eu conheço muitas mulheres e pensei, vou ganhar um dinheiro rápido. Só que não é desse jeito. Eu sempre ensino as minhas alunas, né? As pessoas que nos conhecem, elas vão nos procurar. O nosso foco realmente são as pessoas que a gente não conhece. Então, quando eu comecei, eu tinha essa visão de buscar muito apoio, muito incentivo com conhecidos, família. E, na verdade, na prática, não é dessa forma. A gente precisa realmente buscar novos conhecimentos, estudar bastante, aparecer, não ser uma pessoa assim tímida, mostrar bastante conteúdo, porque é isso que o cliente busca. O cliente, na verdade, ele vai comprar da gente aquilo que ele está vendo ali. E quando a gente fala em partir para um negócio, partir para o empreendedorismo, essa escolha, e aí? Você aprendeu a trabalhar com as sobrancelhas, começou a atender as pessoas e desenvolveu um método próprio. Me conta o que é isso exatamente, porque às vezes a gente pensa o seguinte: ah, a pessoa vai lá, fez o curso, começou a atender no início alguns conhecidos, depois montou o seu lugar físico e passou a atender alguns atendem em casa, mas ela faz exatamente aquilo que aprendeu naquele curso. Como é isso, desenvolver uma metodologia? Olha, na verdade, eu também fui pega de surpresa, né? Eu já trabalhava como extensionista de cílios com a técnica tradicional, mas assim, hoje, como eu te falei, o empreendedorismo ele está aí para atender a todas as pessoas. O que não dá certo para uma, ele tem que dar certo para outra. Então, o método blindado, que foi o método que eu desenvolvi, ele veio exatamente para atender as clientes que não se adaptaram à técnica tradicional. Ele é totalmente diferente, desde os tipos de fio do alongamento de cílios até o uso da cola, né? Então, a cola que eu uso hoje no método, ela não agride os olhos, ela não causa nenhum tipo de desconforto, ela não tem nenhum produto tóxico, visto que, como eu já tinha em mente de também apresentar essa proposta para a comunidade surda, eu prefiro particularmente 1000 vezes um produto que não vai causar nenhum tipo de agressão, não tem nada de tóxico, até porque os olhos é uma região muito sensível. E aí, através de muitos estudos, conhecimentos e pesquisas, eu consegui associar um tipo de cola, um tipo de fio e a acoplagem deslocada, para não aparecer ali a cola no alongamento dos cílios. E dessa forma, o método ele é um método mais natural que eu tenho visto até hoje. Entendi. Agora, quando a gente fala em passar esse conhecimento, no início, você começou a ministrar os cursos para os ouvintes. Em que momento você Isso. falou: eu preciso dar oportunidade para a pessoa surda que queira trabalhar nesse segmento? O iniciante de sucesso, ele já tem desde 2017, aonde uma vez por ano eu formo profissionais que estão fora do mercado de trabalho e eu cobro só os custos do curso. A minha parte eu não cobro. Então, ele ocorreu em 2017, 18, 19. E em 2020, eu decidi também que a comunidade surda, ela entra no perfil do meu projeto, porque a maioria deles tem dificuldade em conseguir trabalho. E aí eu foquei também na comunidade surda, tá? Só que, como eu te falei, eu achei que ia ser mais fácil. Hoje, o projeto, ele está bem estruturado. Então, só para você entender,
Eu não tenho intenção de gravar uma aula e colocar uma intérprete. Isso é o mínimo. O que eu posso oferecer é muito mais, tanto que eu e os membros da minha equipe, nós vamos fazer as aulas de Libras também. Hoje, sinceramente, eu ainda não tenho domínio na língua, mas nós vamos fazer um intensivo de Libras porque eu quero acompanhar não só a comunidade surda, como o público ouvinte também. O início desse projeto, ele vai ser em modalidade online, mas de qualquer forma vai ter prova teórica, vai ter a prova prática, vai ter um acompanhamento, vai ter uma mentoria comigo em tempo real, aonde eu, como instrutora, em algum momento ali, o quanto antes, eu vou precisar ter domínio da língua para exatamente me comunicar com eles sem nenhum tipo de constrangimento. Porque hoje, o que eu vejo, para eles, a barreira é vir se comunicar com a gente e se sentir constrangido com a gente por nós não entendermos eles. Por isso que eu falo que a adaptação tem que começar de nós. Essa é a minha visão de empreendedorismo nessa área. Você fala em equipe, né? Em pessoas que estão ali fazendo também, vão te ajudar nessa mentoria. E aí me vem Sim. a pergunta. O ouvinte que for atendido por essa designer surda, como que ela vai conseguir? Vocês pensaram em algumas dicas que possam dar para essa profissional para que ela se faça entender pela cliente que talvez não tenha o conhecimento da língua brasileira de sinais? Sim, eu desenvolvi uma ficha, é uma ficha de atendimento e pode ser também chamada uma ficha de anamnese, aonde ali vai ter um cadastrinho da cliente, algumas coisas sobre reações alérgicas, algumas coisas sobre a saúde dela, né? E ali, em formatos de desenho, tem como ela vê as sobrancelhas dela, por exemplo, e qual é a expectativa que ela espera. Porém, antes de qualquer designer de sobrancelhas, é necessário a gente fazer um mapeamento no rosto da cliente, de acordo com o visagismo e a harmonia. Então, antes da gente, por exemplo, fazer a remoção dos pelinhos, a cliente vai saber exatamente através dessa marcação aonde a gente vai tirar e aonde vai ficar. Dessa forma, nessa marcação, ainda é possível fazer alterações antes de fazer a retirada do pelinho. Aline, você já ministrou mais de 400 alunas, né? Já formou mais de 400 alunas. E aí eu te Sim. pergunto, dá para, de certa forma, conciliar a formação dessas pessoas e também o atendimento de design, ou você deixou o atendimento? Não, hoje eu ainda trabalho com um atendimento, não só de design, mas de depilação, micropigmentação. Eu faço também procedimentos de jato de plasma, peeling. Então, assim, o atendimento eu ainda mantenho, mas hoje o meu foco maior realmente está nas alunas. Então, hoje eu tenho mais alunas do que atendimento, mas de forma nenhuma eu pretendo deixar o atendimento de lado. E o que dá para pensar ou para falar daquela Aline que trabalhava no RH de uma empresa e hoje dessa empreendedora que ministra aulas, que atende com tantas especialidades, afinal a gente começou falando de design de sobrancelhas, mas você acaba de dizer que faz uma série de atendimentos que você com Sim. certeza teve que se especializar para isso, né? Muito, muito. Ao total, eu tenho mais ou menos uns 45 a 50 cursos em diferentes áreas. Algumas eu exerço e algumas eu não exerço. Mas, assim, para quem está pretendendo entrar nessa área do empreendedorismo, uma coisa que eu afirmo muito e que me levantou muito também foi o conhecimento. Ele leva a gente em lugares que a gente nunca imaginou estar. E como é gerir esse negócio? Eu digo porque nós já conversamos com alguns empreendedores aqui, Aline, que a grande dificuldade é, olha, eu sou boa naquilo que faço, mas na hora de fazer conta, precificação e uma série de coisas, é aí que a empresa dá problema. No seu caso, como é fazer essa parte administrativa? Essa parte administrativa, eu estou recolocando tudo em ordem. Comecei há pouco tempo, porque realmente eu sou muito boa em fazer o atendimento, colocar a mão na massa, estudar, mas quando a gente é muito boa numa parte, a gente acaba sendo um pouco falha em outra. Então, eu estou me reeducando, porque eu, como instrutora, eu preciso ser exemplo.
Às vezes a aluna me procura para alguma questão que não tem nada a ver com o curso, mas sim que tem a ver com o atendimento dela. E eu tenho que estar pronta para poder respondê-la. E mesmo que eu também não saiba, eu posso até ir atrás da informação, mas eu prefiro, de antemão, já ter ali uma resposta para poder dar para ela. E eu só vou conseguir essa resposta me reeducando, me policiando e fazendo as coisas de uma forma correta. Já que você, Aline, inclusive agora, né, passando na televisão, a gente vê que é espelho para tanta gente. Quem está em casa Obrigada. assistindo uma série de coisas, quanto que a pessoa pode, em média, ter uma renda partindo para esse segmento? Olha, para quem está começando, se for começar com várias áreas, por exemplo, os cílios, sobrancelhas, você vai começar aí mais ou menos por baixo, uns R$ 1.200. Isso eu sempre explico para as minhas alunas, aquelas que já têm uma renda fixa, para elas não sair de um fixo e já vir para essa área. Fazer uma Isso aconteceu. transição. Isso, exatamente. Então, o ideal é você ir fazendo uma transição devagar, porque você leva um certo tempo para você fidelizar a cliente. Conquistar a cliente não é difícil, mas manter é o diferencial. Então, para quem está começando, se for trabalhar nessas áreas, dá para tirar mais ou menos essa média. Só que tudo que a gente vai focando, automaticamente vai aumentando. Eu percebo isso hoje com esse método de cílios. Eu lancei ele em novembro e, sinceramente, eu tinha um patamar de vida. E hoje, alguns meses depois, eu jamais imaginava estar no patamar que eu estou, e inclusive dando uma entrevista para você também. Então, tudo vai agregando. O que a gente foca, com certeza a gente coloca mais amor e mais carinho, e aí vai crescendo muito mais. Você falou de patamar de vida, a gente pode dizer, por exemplo, que hoje, não precisa falar em valores exatos, mas a sua renda aumentou em quantas vezes em relação ao seu antigo atendimento? Ah, ela aumentou aí uns 150, 200%. Perfeito. Então, é uma boa oportunidade para quem está assistindo e também, olha, eu quero fazer alguma coisa, não sei o que fazer, estou cansada do meu trabalho ou estou sem trabalho, já que a gente ainda continua com altíssimos números de desempregados, Aline, é uma boa oportunidade, né? Com certeza. Eu gostaria de ressaltar também que, além de ser empreendedora, eu sou mãe, né? Então, eu tenho um bebezinho de 2 anos e 4 meses, no qual eu cuido dele sozinha. Então, dentro dessa área, eu consegui bastante flexibilidade e também qualidade de vida para poder cuidar dele. Para quem está buscando, é uma ótima oportunidade. É um grande diferencial, até porque no próximo bloco, já vou dar um spoiler aqui, a gente vai falar com uma entrevistada que é da Rede de Mulheres que Decidem, que justamente empodera mulheres como a Aline e tantas outras que precisam conciliar casa, trabalho e uma série de coisas que a gente sabe que é tão realidade no mundo das mulheres. Então, para essa mãe que está em casa, que fala, poxa, eu não posso trabalhar numa empresa, num escritório que eu vou ficar o dia todo fora e eu preciso conciliar. Quais as dicas que você deixa, Aline? Ah, com certeza procurar primeiramente algo que ela se identifica, né? Hoje em dia, como eu falei anteriormente, a gente precisa realmente do trabalho, né, para poder manter as necessidades mínimas e básicas, mas tudo que a gente gosta, a gente aprende de uma forma melhor, a gente se desempenha, a gente busca, a gente corre atrás e a gente também entende de uma forma mais fácil. Dessa forma, você consegue também buscar melhorias para divulgar, para conseguir realmente buscar a cliente. Porque dessa forma, você conseguindo buscar a cliente de uma forma eficaz, você também vai se sentindo motivada. Você falou em buscar a cliente. Sim. Como você busca essa cliente? Quais as ferramentas que você utiliza? Aproveita e conta para nós. Hoje, de certa forma, eu busco a cliente muito pelas redes sociais. Então, assim, antes de eu trabalhar com essa parte do empreendedorismo, às vezes eu abria uma rede social e via muitas publicações de determinada pessoa. Aí eu pensava assim, nossa, de novo essa publicação, e passava reto.
Hoje eu entendo que é uma das ferramentas principais para quem está no mercado do empreendedorismo, seja em modalidade online ou em modalidade presencial. Então, como que eu busco essa cliente na casa dela? Vamos se dizer, eu estou vencendo ela pelo cansaço, postando todos os dias, 3 vezes por dia, os meus trabalhos nas redes sociais. Até que vai chegar um momento, como já aconteceu, eu tive uma cliente que ela falou que postou numa rede social, né, quem fazia alongamento de cílios de uma forma natural e 20 pessoas me marcaram. Ela disse que falou assim, nossa, eu vou ter que entrar na rede social dessa mulher para ver o que ela tem. Ou seja, é uma cliente que indiretamente não fui eu que busquei na casa dela, mas as indicações em meu nome acabaram buscando. Então, é dessa forma que eu trabalho hoje. Tá certo, então, Aline Stil, nossa convidada do primeiro bloco do Ser Empreendedor de hoje, eu já vou deixar aqui um convite e um desafio. Quando você começar, e aí a primeira pessoa surda que já estiver trabalhando, estiver com sucesso, pode dar o nosso contato, passa o telefone da nossa produção, porque a gente quer conhecer o trabalho dessa pessoa, mostrar quais foram os desafios para ela conseguir, claro, empreender e o desafio, claro, de, digamos que superar a barreira da comunicação no empreendedorismo, algo muito importante. Obrigada, Aline. Imagina, eu que agradeço realmente a oportunidade. Foi muito bom passar esse tempinho com vocês, falar um pouquinho sobre mim e sobre os meus projetos também. Muito obrigada mesmo. E não saia daí que na sequência nós vamos conversar com a empreendedora da Escola Redes Mulheres que Decidem. A gente continua falando sobre empreendedorismo feminino, superação, romper barreiras e tudo mais. Ser empreendedor volta já já. De volta com o Ser Empreendedor e de acordo com o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, em 2019, 9,3 milhões de mulheres já eram empreendedoras, o que representava 34% dos donos de empresas. O nível de escolaridade das empreendedoras são 16% superiores aos homens e elas são mais jovens na comparação com os homens. Mas algumas barreiras precisam ser vencidas. É necessário expandir as redes de contatos, criar empresas mais inovadoras e, principalmente, destinar mais recursos financeiros para as companhias das mulheres. Apesar de serem as melhores pagadoras, as mulheres geralmente não têm a mesma capacidade de captação e financiamento do que os homens. E há diversas organizações sérias que estão trabalhando para contribuir com o empoderamento feminino no empreendedorismo. A gente pode citar aqui o ONU Mulheres, o SEBRAE, a Rede Mulher Empreendedora, a Escola de Você, a Endeavor e o Itaú Mulher Empreendedora, entre outros. E nossa convidada deste bloco faz parte desse rol. A gente fala agora com a Priscila Queiroz, da Rede Mulheres que Decidem. Priscila, seja bem-vinda. E a minha primeira pergunta já é: por que Mulheres que Decidem e como foi que vocês formataram mais aí um movimento que empodera as mulheres e que tenta, de certa forma, e busca destravar várias barreiras que ainda existem naquelas mulheres ou para que aquelas mulheres que decidirem pelo empreendedorismo possam aí terem sucesso? Bom, primeiramente, muito boa tarde, né? Obrigada aí por esse convite maravilhoso. E mulheres que decidem, né? Sabe que eu até costumo brincar, eu tenho um cliente que ele brinca comigo, que ele fala assim, Pri, mulheres que decidem? Por acaso existe alguma mulher que não decide? E eu digo para ele, o pior é que tem, o pior é que tem. A gente ainda tem assim, um empreendedorismo frágil. A gente tem visto aí muitos movimentos, como os que você citou, tantas iniciativas em prol
da mulher empreendedora. Somos quase aí, né, 30 milhões de mulheres no Brasil, né, representando quase 48% aí do empreendedorismo brasileiro. E o que é importante a gente dizer nessa nossa entrevista, nesse nosso bate-papo, é que, assim, ainda não decidimos tudo. Ainda temos muitos desafios, sim. E a rede, na verdade, ela nasceu como um movimento. Ela nasceu como um movimento também, um movimento solidário, um movimento de ajuda. E hoje, há exatamente 2 anos, houve uma pivotagem, que é como eu gosto de trazer, né, uma remodelagem do modelo de negócio. E hoje somos uma escola de educação voltada para o desenvolvimento da mulher empreendedora. Então, aqui, o nosso propósito, o nosso objetivo é trazer a educação enquanto vertical para a mulher. Porque o que eu particularmente acredito é que a gente tem assim, a gente tem muitas iniciativas, muitas frentes, mas poucas acabativas. Poucos grupos ou iniciativas que fazem de verdade com que a gente enxergue ali na essência e mude essa chavinha. Que, claro, 50% é do movimento ou da escola e 50% é da iniciativa pessoal, ou seja, da própria mulher. Então, ainda temos muitos desafios. Como eu disse, nascemos lá atrás como movimento. Não fui eu a fundadora, né? Teve uma outra fundadora. Eu assumi ali no segundo semestre de 2018, passando a ser o meu principal propósito hoje. Eu vinha de mídia, vinha de comunicação, e hoje sou uma empresária da educação. Hoje o meu DNA está aqui, voltado para ajudar nessa construção de mulheres fortes, de mulheres decididas e que possam, sim, transformar as famílias e, consequentemente, os resultados do empreendedorismo no nosso Brasil. Essa mulher que procura a escola, ela reflete basicamente o modelo de muitos empreendedores, agora saindo um pouco da questão do gênero, que começam por necessidade e aí depois que vão atrás, eu preciso me qualificar, eu preciso entender o que é isso, eu comecei a ter meu próprio negócio, mas não sei para onde ir. É por aí? É por aí. Aliás, uma das coisas que a gente mais percebe dentro das mulheres que nós atendemos hoje é que elas vêm totalmente, a grande maioria, vem perdida com essa sensação que você trouxe, ou seja, como é que eu resolvo as minhas dificuldades, como é que eu administro os meus tantos papéis, porque nós mulheres temos diversos papéis, e sendo muitas das vezes, a primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente dividir aqui é que a gente tem percebido mulheres que não se veem empreendedoras. Ah, não, mas eu só faço bolo. Ah, não, mas eu só sou costureira. Ah, não, mas eu só faço os docinhos aí para vender, uns pão de mel, que é como, né, a gente acaba ouvindo muito. Na verdade, sim, sim, você é uma empreendedora. Empreendedorismo não tem a ver com business, né, ou com empresa. Tem a ver com uma atitude de gerar renda. Uma das atitudes que é geração de renda, né, contribuição para a melhoria da qualidade de vida dentro da família, dentro do lar, dentro dos respectivos valores que essa mulher tem. Então, a gente percebe sim que elas vêm extremamente desestruturadas, preocupadas, sem foco. E é aqui que a gente acaba contribuindo com ela no modelo que a gente tem hoje, que é esse modelo de escola. Imagina assim, a gente reduz 1 ano de formação empreendedora em 16 horas, que é o que a gente traz na nossa metodologia. Então, é assim, ele é ágil, até para a gente poder também estar aí diante de todo esse movimento que a gente tem hoje no mundo. Não dá para a gente agora ficar 3, 4 anos para poder fazer uma formação. A gente precisa ser ágil e a gente precisa ser transformador. Então, a mulher, muitas vezes, ela chega de um jeito e ela sai de outro. Até como dado, dentro hoje dos nossos resultados, a gente tem métricas aqui de resultados, 98% das mulheres que passam pelo nosso processo, pela nossa metodologia, saem mais corajosas, mais determinadas e mais intensivamente focadas no resultado do negócio. Ou seja, elas querem sim ir lá vender e se sentem empreendedoras, que é o desafio. Mas quando elas chegam à escola, elas já empreendem ou elas chegam com um projeto de empreendimento e vocês trabalham as habilidades delas? Elas já empreendem.
A nossa escola hoje, essa metodologia que a gente traça já há muitos anos, ela é uma metodologia para a mulher que já empreende e não para aquela mulher que quer empreender. A gente está muito pautada nessa que já tem minimamente alguma coisa. Seja 3 meses, 4 meses, 1 ano, não importa. Mas ela já faz, ela já tem as dores do empreender. Então, a gente está muito pautada nessas desconstruções do que ela acredita, para que a gente possa, então, trazer para ela o que é verdadeiramente o empreendedorismo feminino. E partindo dessa experiência de vocês e de casos mesmo, por exemplo, quando essa mulher que chega, às vezes, como você disse agora há pouco, mas eu só faço um bolo, eu só faço um doce, e aí quando elas se percebem o potencial, olha, eu sou empreendedora realmente, fala para mim, como é isso? Como vocês percebem isso na escola que ela virou a chave? A nossa metodologia ela é muito pautada numa reflexão. Então, toda semana elas são incentivadas a refletirem sobre coisas que elas estão fazendo. E a partir dessa reflexão, elas são desafiadas a fazerem diferente. É aí que a mudança de chave acontece. Porque, assim, o que eu acabo discutindo muito é que a gente precisa sair do blá 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 e ir para ação. Então, o que a gente está aqui hoje dentro dessa nossa pauta? A gente traz esse olhar para ela. Então, assim, se você fica aqui 2 horas do seu tempo, sem, durante a semana, colocar em prática o que você absorveu enquanto conteúdo, enquanto informação, não vai mudar nada. Então, o convite que a gente pede para ela semanalmente é: vá para a ação e traga aquilo que causou para dentro dos grupos de discussão. Então, toda semana elas discutem entre elas os acertos e erros. E é ali que, vamos chamar assim, aquele problema se resolve, né? Aquele desafio se consolida. Porque, de fato, se a gente não colocar elas para conversarem, para discutirem, não vai. E aí é o que a gente defende muito aqui, né, dentro do nosso propósito. A resposta não está em mim, não está em você, mas está em nós. Então, quando a gente se coloca, né, numa mesa, vamos conversar? Vamos debater? Vamos falar do que está acontecendo a real? Então, é onde a gente minimiza, inclusive, o solitarismo que existe dentro do empreendedorismo. No bloco anterior, nós conversamos com a Aline, que é Uhum. especialista em design de sobrancelhas, e ela colocou uma dor que hoje, na verdade, já está trabalhada, mas eu acho que é a dor de muitas mulheres. Ela tem uma filha de 2 anos e 4 meses. E uma das preocupações era conciliar o trabalho, no caso, o empreender, com ser mãe. É a dor de muitas das mulheres. Muitas. Aliás, a gente sabe porque, assim, esse ainda é o papel só dela, né? Só da mulher. Ela inclusive mencionou que ela é mãe solo. Isso, eu que ia falar. Então, assim, inclusive existe um grande número de mães solos. E aí o que acontece? Claro, a mãe fica com a criança, né? Quer dizer, ela não fez sozinha. Então, assim, quando eu ouço até mãe solo, eu falo, peraí, não existe mãe solo, né? Porque não fez sozinha. Só que acaba tendo que criar sozinha. Sim. Então, esse ainda é o reflexo do que a gente vê aí das relações, de muitas relações destruídas e de muitas situações aí que, enfim, não vamos entrar nesse caso, mas é só para a gente poder refletir que, assim, muito bem, se isso acontece, como é que eu faço para administrar todos esses papéis? Porque a gente sabe que um filho, ele tem todo um cuidado, ele tem toda uma estrutura que precisa ser montada. Então, é desafiador, e por isso que eu acredito muito, inclusive, dentro de esferas que a gente acaba fazendo, por isso que a gente trouxe esse facilitador do online. Então, assim, é muito natural que a gente está ali dando a aula, fazendo conteúdo, e a mãe com a criança amamentando, a mãe fazendo a papinha enquanto ela está assistindo a aula. Então, assim, ela quer mudança. E ela sabe que o conhecimento é importante para a vida dela. Então, ela acaba se adaptando, como o que a gente faz naturalmente, né? Ou seja, eu estou aqui conversando com você e às vezes eu estou, sei lá, mexendo no ar-condicionado ou você escrevendo. Então, assim, tá tudo bem. A gente consegue fazer múltiplas tarefas, ok. Então, é esse olhar que a gente precisa ter, que assim, a gente precisará dessa adaptação.
E aí, quando ela tiver condição, que é o que a gente se propõe aqui, ou seja, a mulher precisa aprender a vender, a mulher precisa aprender a colocar preço naquilo que ela faz, né? Ela precisa aprender a se colocar na rua, se conectar com pessoas falando do que ela faz, porque sempre vai ter alguém que precisa daquilo que ela faz. Sempre, sempre. Essa é a realidade. E aí sim ela ter condição de colocar uma pessoa para ajudá-la, ela colocar então numa escolinha, ela colocar numa creche, ou ela colocar em algum lugar onde ela possa sim aí fazer, né, dar qualidade de vida para o filho e para a vida dela ali junto enfim, com a sua família. Então, esse a gente pode dizer que é um dos 3 princípios do método ou não? Hoje o nosso método não está pautado só nele, né? Ou seja, a gente não está ali olhando só para as mães solos, por exemplo. Mas sim é a gente fazer com que essa mulher, com que ela consiga trazer mais condições financeiras também, para que então ela possa melhorar o impacto dela dentro de casa. Então Sim. não adianta nada a gente criar um monte de empreendedoras, que eu costumo dizer, tá? Eu sempre falo assim, a gente tem um monte de empreendedorismo, o empreendedorismo raso, o empreendedorismo Nutella, quando na verdade o que a gente precisa entregar é empreendedorismo raiz. Quantas dessas mulheres todas, de fato, elas estão com tantos cursos, com tantos projetos, com tantas coisas, estão de verdade tendo resultado de fato, fazendo com que o negócio dela prospere. Sim. Porque é aí onde eu acredito que sim, está valendo a pena. E essa mulher, a gente falou até dessa mulher que precisa conciliar família com empreendedorismo, mas chegam até vocês aquelas mulheres também, eu não sei se é em grande número ou pequeno, você que vai me dizer, que estão insatisfeitas com o trabalho no mundo corporativo e que fala: não, eu quero empreender, mas eu não sei para onde ir? Como a nossa mulher é aquela que já empreende, eu desconheço muito dessas, né, dessas transições de carreira. Porém, o que acontece, sim, dentro das nossas classes femininas de negócios, é mudar o que ela empreende. Então, a gente já teve várias situações, por exemplo, que nem você citou aqui de designer, né, de sobrancelha, de arquitetas que durante o processo se descobriu melhor sendo designer de sobrancelha. Ou aquelas que eram da área de, sei lá, de arquitetura e que durante a classe feminina percebeu que o que ela gostava mesmo, a paixão dela era cozinhar. Então, e aí ela foi criar pratos fitness, e aí ela muda totalmente dentro do empreendedorismo, tem um despertar, que assim, eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo. Eu quero agora fazer outra coisa. Então, isso também existe dentro do empreendedorismo, não é só para aquela que é CLT, ou aquela que era uma executiva, ou aquela que está desempregada e que agora precisa empreender e, meu Deus, o que eu faço? Não. Isso a gente vê muito acontecer dentro das classes, ou seja, empreendedoras que mudam totalmente o seu propósito de vida, desconstruindo um empreender, fazendo outro. Isso acontece sim. Você mencionou essa questão das opções, e sempre quando a gente conversa com empreendedores homens, eles falam: olha, eu vi naquilo uma oportunidade de negócio e tal. Ao contrário de muitas das nossas entrevistadas que falam: eu tinha uma paixão por fazer algo e transformei isso em um negócio. Me fala dessas duas características. Muito, muito bacana você ter trazido isso, porque assim, o homem ele sempre está muito mais pautado. Para o homem, o trabalho ele é muito racional, né? Então, por isso que eu particularmente acho que a gente tem que aprender muito, sim, com os nossos homens, porque afinal de contas eles estão há muito mais tempo no trabalho do que nós, né? Então, desde que o mundo é mundo, né, o homem sempre saiu para o trabalho e a mulher cuidava da prole, né? Sim. Hoje não, graças a Deus que isso mudou, né? Mas o que é interessante é que sempre foi assim. E a mulher, quando ela vai empreender, ela leva paixão, ela leva essa emoção. O que eu acho extremamente saudável, porque a gente, sem amor, sem paixão, sem obsessão, a gente não transborda, né? Ou seja, a gente passa a não prosperar, que é o que eu acredito.
Porém, a gente não pode tratar como filho. A gente não pode ter apego. E muitas das vezes, tem muitas mulheres que sofrem, e a gente também cuida aqui de muitos casos, de mulheres que sofrem absurdamente por conta de não se permitir largar. Sabe aquela coisa que assim, mas eu sempre fui isso, e como é que eu vou dizer para o mundo que agora eu não sou mais arquiteta? Ou como é que eu vou dizer para o mundo que eu não sou mais designer de sobrancelha? Ou quiçá qualquer que seja a área. Isso acontece. Então, aí eu percebo essa forma da gente trazer esse equilíbrio, né? Então, assim, para mim, é o equilíbrio, né? Nem tanto racional, nem tanto emocional. Mas se a gente conseguir encontrar um equilíbrio e sim olhar e falar assim: olha, eu estou vendo aqui uma oportunidade. Exemplo, se eu hoje vendesse fax, eu com certeza estaria fadada ao insucesso. Sim. Mas se eu estivesse apegada ao fax, eu estaria morta. Então, eu acredito que esse é o olhar que nós mulheres precisamos destravar. Então, assim, pode ser que o que eu faça hoje, daqui 2 anos, pode não ter mais o menor sentido, porque está todo mundo super culto, as mulheres estão bombando, sabem tudo do empreendedorismo, não precisam mais da rede de mulheres que decidem. E aí? E aí? Então, eu preciso ser rápida também para entender para onde as oportunidades estão indo. A gente sabe que a educação é um dos principais media trends dos próximos 5 anos. Então, é o que eu posso dizer. Eu estou garantida por pelo menos mais 5. Mas eu Correto. não posso entrar numa zona de conforto. E o empreendedor, em especial, né, a mulher empreendedora, ela tem que estar preocupada com isso, em nunca achar que, olha, eu tô tranquila, não preciso me aprofundar, não preciso conhecer mais nada. Ela precisa sempre estar, digamos, com aquela pulga atrás da orelha. Conhecimento, ele não esgota nunca. Nunca. A diferença é que a gente não pode trazer para a nossa vida obesidade mental. E o que é obesidade mental é excesso, 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 excesso e não colocar em prática. Porque aí te gerará procrastinação, te gerará paralisação e aí acabou. Aí é muitas das vezes que a gente encontra também muitas mulheres que assim, Pri, eu não consigo andar mais. Pri, eu tô travada, é tanta coisa que eu tô vendo que eu não vou. Por quê? Porque está com excesso de informação. Então, uma das coisas importantes, na minha opinião, e que a gente pratica muito aqui, inclusive todas as quintas-feiras eu faço graciosamente, né? A gente tem um grupo aqui de mentalização, que são as visualizações poderosas. Para quê? Respira. Respira. É importante que a gente também trabalhe o equilíbrio emocional. Então, conhecimento incrível, leitura magnífico. Agora, excesso de informação causa paralisação. Então, para você, mulher, que não estuda, comece a estudar. O mercado tem muita informação, de preferência, cada vez mais trazendo capacitação para aquilo que você faz, diferencial, pensando em experiências do cliente, como que você se diferencia. Hoje, o que vai diferenciar você, designer de sobrancelha, como o caso da Aline, né, que estava há pouco aí dando entrevista, o que vai diferenciar o designer de sobrancelha da Aline do designer da sobrancelha, por exemplo, da Priscília, é nada mais, nada menos da forma como a Priscília cuida da cliente dela e como a Aline cuida da cliente dela. E a Aline foi longe, hein? Vou te contar. Ela agora, inclusive, olha só que sacada. Ela começou a ministrar cursos e agora está formatando um curso online para empreendedores da comunidade surda, inclusive trazendo a inclusão para o negócio. Olha que legal. Uau! Uau! Que linda! Que linda! Sensacional! Sensacional! É isso, ou seja, ela. Aí eu pergunto a você: será que ela viu isso? Uma paixão ou uma oportunidade? Verdade, Porque fica a grande pergunta. provavelmente ela olhou e falou assim: uau, quantos milhões de surdos e mudos nós temos no nosso Brasil? E aí, de repente, ela olha e fala assim: olha o que eu posso estar causando de geração de renda
num grupo totalmente desprovido de informação, de acesso. Então, Sim. mais uma vez, é paixão ou é oportunidade? E tá tudo bem, e tá tudo bem. Por que a gente tem que nomear tudo? O mais importante é que ela faça, que ela entregue, que ela realize. Então, essa é a vocação que eu sempre trago aqui para a gente discutir, né? Ou seja, olha que bacana se a gente tiver esse olhar. Vai ser maravilhoso. E como Faz as sentido. mulheres encontram a Rede Mulheres que Decidem? Bom, hoje a gente é multiplataforma. Então, assim, a gente colocar no YouTube, a gente está lá, colocar no Instagram. Então, é só colocar redemulheresquedecidem.com.br ou Rede Mulheres que Decidem no Instagram, no Facebook. Nós temos uma comunidade secreta no Facebook com mais de 42 mil mulheres. Convido você, ali a gente está sempre colocando conteúdo, está sempre colocando informação também das nossas iniciativas, do que a gente faz e também querendo ouvir o que você, empreendedora, está fazendo. Então, esse também é o nosso convite. E é uma das frases que a gente pratica muito lá dentro, que é o seja interessante e não seja interesseira. Então, primeiro, se coloque à disposição para contribuir com as pessoas e aí depois vai lá e fala, né, daquilo que você tem tão valioso dentro da comunidade. Então, Rede Mulheres que Decidem. Em toda e qualquer plataforma, você vai com certeza nos encontrar. Priscila Queiroz, obrigada pela sua participação aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. E assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje, lembrando que você aí de casa pode mandar a sua sugestão pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas, 978293776. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, os endereços aparecem aí no seu vídeo e até um próximo programa.